Como identificar uma crise de ansiedade? Eu sou Sandra, sou psicóloga, especialista em tratamentos para ansiedade e junto com minha parceira de trabalho, a Inês, a nossa missão é te ajudar a conhecer a ansiedade, controlá-la e sim, se livrar definitivamente dela. Então, como a gente pode identificar uma crise de ansiedade? É muito importante essa pergunta e respondê-la por quê? Porque nós, às vezes, confundimos a crise de ansiedade com o infarto ou agora, em função de toda a pandemia, com a questão do Covid. O infarto por quê? Porque a gente tem alguns sintomas dentro da crise de ansiedade que estão presentes no infarto. Por exemplo, formigamento, aperto no peito, a questão da falta de ar. E isso muitas vezes leva a gente a acreditar que não é uma crise de ansiedade, que é um mal súbito, que é um infarto. E a falta de ar, que também está presente nas crises de ansiedade, fazem parte do quadro da infecção do coronavírus, quando você já está no limite dessa doença, que tem realmente uma infecção pulmonar e você sente a falta de ar. Então vamos ver quais as diferenças entre esses três quadros. Um transtorno ansioso com as crises de ansiedade, a questão do infarto e o Covid-19. Bom, no transtorno ansioso, a gente diz que as crises são o cume da montanha. Vai num crescente, você vai subindo o morro até chegar na ponta do morro. A ponta do morro é a crise de ansiedade. É onde você tem a sintomatologia no ponto mais alto de maior intensidade. Então, quais são os sintomas que fazem parte, normalmente, na maioria dos casos, na crise de ansiedade? Bom, classicamente é coração extremamente acelerado, falta de ar, uma respiração rápida, curta, acelerada realmente, e que você faz uma inalação maior do que você faz uma exalação. Isso acontece o que chama-se hiperventilação. Então, respirar dessa forma, que faz parte da crise, porque a gente quer oxigenar todo o corpo e parece que o ar não está entrando, você entra no processo de hiperventilação. Nessa hiperventilação, acontecem outros dois sintomas que fazem parte da crise de ansiedade. Você começa a sentir formigamento, você começa a sentir tontura. E aí você já começa a perceber que parece que uma crise de ansiedade já não é crise de ansiedade, porque os sintomas vão aumentando. Aumentando, inclusive, em função dessa forma de respirar. E aí também acontecem outros dois fenômenos que são despersonalização e desrealização. Parece que não é você, parece que você está fora daquela situação. Você vai sentindo realmente, nesse pico realmente da crise, um descontrole. E aí os medos vêm de uma forma muito intensa, trazendo muita insegurança. Então a gente começa a ficar hipervigilante, ou seja, começar a observar demais esses sintomas. E essa super observação que a gente faz, para ver se a gente está realmente piorando, se tem que tomar uma providência ou não, acaba até agonizando e prolongando esses sintomas. Então parece que falta ainda mais o ar, você já começa a ficar mais tonta, aí vem náusea, dor de cabeça, tensão muscular, tremedeira, sudorese, pronto. Não pode ser ansiedade, é o que a gente pensa. Isso deve ser outra coisa. E aí você já começa a pensar no infarto. Mas como a gente está em função da pandemia e existe no quadro da crise de ansiedade a falta de ar, e até quando você começa a hiperobservar esses sintomas, você vai piorando nessa falta de ar, você começa a pensar, ai meu Deus, então eu acho que é a Covid. Mas o que acontece? Se você tem todos esses sintomas presentes e você sabe que você já sofre de ansiedade, isso não é um infarto. A possibilidade de ser um infarto, de ocasionar um infarto, se você não tem nenhuma cardiopatia, não existe, é mínima. A gente não pode dizer que é zero, mas é como se fosse quase zero. E também, para você pensar na questão do Covid, a falta de ar, ela vai
num processo de infecção realmente pulmonar. Então, normalmente, dentro do Covid-19, quando você já tem um sintoma de falta de ar, você tem presente também um quadro de febre e muito um quadro de tosse. Mas a febre e a tosse não faz parte de uma crise de ansiedade. E você tem outros componentes que também não fazem parte do infarto e nem do Covid-19. Então, quando a gente olha o sintoma, a gente tem que ver todo o quadro, porque se a gente pinça sintomas separadamente, eles podem estar presentes em outras doenças, em outros transtornos. Então, como a gente identifica uma crise de ansiedade? A gente identifica esses sintomas que fazem parte da crise indo num crescente. Às vezes a crise demora essa pessoa para subir esse morro e atingir o cume dele uma semana, às vezes é um dia, às vezes são algumas horas. A crise de ansiedade, veja bem, é diferente de um ataque de pânico, de uma crise de pânico. A gente já falou sobre isso em outros vídeos, então se você tiver interesse, eu convido você a olhar nossas redes sociais, a buscar lá nossas playlists para você entender o que é o pânico, o que é uma ansiedade. E fica claro para você que no ataque do pânico não tem essa subida de morro. É como se do zero a gente já partisse lá para cima. É muito rápido. É quase que as pessoas dizem assim, é do nada. Eu estava bem, do nada apareceu. Numa crise de ansiedade, não, a gente vai subindo o morro. Então, a gente vai graduando numa piora de todos esses sintomas. E aí, gostou desse vídeo? Foi útil? Deixa aí um curtir para nós sabermos, faça seus comentários e a gente já te agradece por compartilhar, para realmente chegar a mais pessoas como identificar uma crise de ansiedade e não achar que é um infarto nem Covid-19. Até o próximo vídeo, gratidão e foca no que funciona!